Bom, agora eu vou conversar com a nutricionista Lorena Bucher, que vai falar pra gente sobre os benefícios dos alimentos que contêm o glúten. Lorena, obrigada pela sua presença aqui hoje. E eu recebi uma pesquisa de uma pesquisadora espanhola, né, falando que o glúten não deve ser evitado, né, que na verdade aí existe um grande marketing com relação a isso, que ele não apresenta tanto risco à saúde, né, não para aquelas pessoas que não têm a doença celíaca. É isso mesmo? Vamos esclarecer algumas coisas. A doença celíaca é uma intolerância total ao glúten, que se ingerido dá consequências graves, até síndrome de má absorção, muitos problemas. Existe, Thaís, além da doença celíaca, uma condição que é a intolerância não celíaca ao glúten, que algumas pessoas têm e é difícil de diagnosticar clinicamente. Então, a gente leva em consideração que sintomas, muito cansaço, muita flatulência ao final do dia, mas isso, retirando o glúten, cessa. Mas não causa consequências maiores para esse tipo de intolerância? Não tem. Só em longo prazo, essa intolerância não diagnosticada ao glúten, em longo prazo pode acarretar alguma atrofia do intestino, mas assim, é a minoria das pessoas que tem. Só que está sendo divulgado, difundido, que o glúten faz mal para todo mundo em todas as esferas, né? Até devido por um livro também que foi um best-seller, que está sendo ainda. Mas não é isso que a nutrição, nem no Brasil e em alguns outros países, preconiza ainda. Pois é, você falando isso, a gente toda hora que escuta, né? Alguém que vai falar sobre uma reeducação alimentar, falar sobre uma alimentação saudável, aí diz lá que é para cortar o glúten. Por que isso? Ele virou o grande vilão da história. Acontece que alguns profissionais de saúde, algumas nutricionistas principalmente, estão indo por essa linha de gluten free, de dieta isenta de glúten. Mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição e de nutricionistas não funcionais é que não se retire o glúten da alimentação. Mesmo porque alguns alimentos que são substituídos por aqueles que têm glúten, eles são mais calóricos, inclusive. Então, um dado interessantíssimo os doentes celíacos, os pacientes celíacos, algumas das vezes, em grande parte delas, eles aumentam de peso. Porque essa troca favorece esse ganho de peso. Olha! Então, não é glúten free, O que acontece as pessoas exageram demais nos alimentos refinados e isso realmente contribui para um ganho de peso, para o aumento de diabetes, aumento da gordura visceral, que é essa da barriga. Então, qual o bom senso que a gente recomenda? Consumir preferencialmente alimentos integrais e isso, o trigo principalmente, né? Fazer alimentos à base de trigo integral, o pão integral, bolo com trigo integral, as pessoas não sabem, mas fica gostoso. Mas que contém glúten. O trigo integral... Esses produtos integrais contém glúten. O trigo tem o glúten, então tanto o trigo integral quanto o trigo refinado, os dois têm, o que a gente mais usa, os dois têm glúten. Só que o trigo branco, ele aumenta os níveis de glicose muito mais rapidamente. Né? Algumas pessoas que têm síndrome do intestino irritável, que têm alguns problemas intestinais, principalmente do cólon, do intestino grosso, a gente pede para evitar realmente o glúten, porque pode fermentar mais alguns produtos que contenham o glúten. Mas em situações específicas, ou em pacientes com intolerância não celíaca ao glúten, ou com pacientes que têm algum problema intestinal, não para a população toda. O que está acontecendo aí, isso é conduta profissional de cada um mesmo, é que você vai no consultório fazer uma dieta e a pessoa retira tudo, glúten, lactose, etc. Acaba que você tem uma perda de peso. E obviamente que você tem uma sensação de bem-estar maior, porque está cortando um monte de coisa da alimentação, né? Açúcar, gordura, etc. E as pessoas atribuem ao glúten esse efeito de perda de peso, de desinchei, né? Emagreci, mas fez uma dieta, não só retirou o glúten. Então, isso tem que ser muito cauteloso, assim, a meu ver, né? E para cada caso, né? Vai ter uma pessoa que vai ter intolerância, se retira, para outra que não tem, não vai fazer essa diferença. Não tem por que retirar, mesmo porque é um hábito cultural nosso muito importante, né? E esses alimentos que o pão integral, o trigo integral em si, ele é um alimento riquíssimo, assim, com um valor nutricional muito positivo, muito alto, né? De proteínas, de aminoácidos, de fibra, para o intestino funcionar um pouco melhor. Então, não tem por que a gente excluir
O glúten sozinho não vai fazer esse milagre de perder peso? Não, exceto se a pessoa tiver uma intolerância, mas aí não vai ser a perda de peso em si, vai ser a sensação de bem-estar melhor. Ela vai parar de ter flatulência ao fim do dia, um cansaço, dor de cabeça constante, enxaqueca, mas isso é diagnosticado assim, aos pouquinhos. A gente retira, né, e vê como é que fica, para cada caso individualmente. Não é a população toda que tem intolerância ao glúten que deveria tirá-lo da alimentação. Essa é a recomendação, não é a minha. É a recomendação, a diretriz da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Assim como essa pesquisadora também constatou esses dados, uma série de outros constatam o malefício dos produtos que contêm glúten. Então, a nutrição é muito isso, mas a gente segue o que realmente o bom senso, né? E não dá para usar a receita do vizinho. Não e dá, nem dá para né? prescrever o mesmo para todos. Isso, né? exatamente. Quer dizer, resumiu, isso aí. Então dá para a gente poder realmente não ficar achando que o glúten é um grande vilão e pode voltar para a nossa alimentação. É só um bom sensozinho, comer um pãozinho de manhã, mas não é pão de manhã, macarrão na hora do almoço, pão à tarde, pão à noite. A gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio nesse consumo, né? Não pelo glúten, mas pelo alimento em si, que é bastante calórico, enfim. Né? Lorena, obrigada por ter esclarecido isso pra gente, que a gente fica sempre com essa dúvida, né? Fica, exatamente. Obrigada, tá? Obrigada por ter a você. vindo. Um abraço. Obrigada.